O texto agora é Gênesis 1, 26, que eu não sei se para você é conhecido, mas é um texto no meio cristão muito conhecido. Ele diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O texto ele continua falando sobre o domínio que o homem teria sobre os seres criados, mas eu quero parar por aqui, só nessa frase, porque nós vamos ver qual é o contexto desse texto. Nós vamos ver o que realmente esse texto está querendo dizer. Quando ele usa, em relação a Deus, um verbo no plural, façamos o homem à nossa imagem. Eu não sei se você sabia desse detalhe, eu não sabia até pouco tempo. Eu descobri enquanto eu estava lendo a Bíblia de Jerusalém. O relato da criação, ele é um relato que é fundido em um só relato, mas na realidade eles são dois relatos. E a narrativa que aparece, esse texto de Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem, é chamada a narrativa sacerdotal. Foi uma narrativa escrita à parte da segunda, que é denominada narrativa javista, que você pode perceber no capítulo 2 e no versículo 7, que também fala da criação, mas fala de forma diferente. Observe. Gênesis 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Note que aqui não é dito no plural, como na narrativa sacerdotal. Nós não estamos querendo dizer que a narrativa sacerdotal está correta, não. Não é isso. Mas eu quero situar você no contexto da criação e das narrativas que foram usadas para demonstrar a nós, apresentar a nós como aconteceu a criação, né, do ser humano, de todas as coisas, por Deus. E lhe mostrar, se você não sabia desse relato, que eu também não sabia, mas descobri estudando a Bíblia de Jerusalém, que ela mostra para nós que existe aqui duas narrativas, a narrativa sacerdotal e a javista. E aqui na javista, né, que mostra para nós no versículo 7 do capítulo 2, não apresenta no plural. Mas eu quero levar a você a seguinte linha de raciocínio, ao seguinte pensamento. O fato desse texto estar no plural significa que aqui há exatamente 3 pessoas? Vamos deixar que a própria Bíblia nos responda essa questão, porque nós sabemos que um texto ele não pode ser lido isoladamente de seu contexto, porque isso é perigoso. Isso dá margem a conceitos deturpados que violam a real compreensão do que a palavra de Deus quer nos dizer. Então eu quero que você acompanhe agora alguns outros textos que também falam da criação. Porque esse texto ele fala que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele está correto, está corretíssimo. Mas vamos usar outros textos que lançam luz sobre este texto? Eu quero que você acompanhe comigo o texto de Colossenses capítulo 1, versículo 13 a 16. Colossenses 1,
13 a 16. Esse texto, ele é mais específico para nós em mostrar quem criou o homem. Porque no texto de Gênesis 1, 26, nós vimos que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas vamos dar uma olhada nesse texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 13 a 16, para nós vermos quem realmente criou o homem. 1, 13 a 16, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui está falando, se referindo a Deus, que nos libertou para o reino de Jesus, que é o Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. Este, no verso 15, olha que interessante, é a imagem do Deus invisível. Ou seja, o Filho é a imagem do Deus invisível, que homem algum jamais viu, como a própria Bíblia atesta. O primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aqui existem algumas coisas nesse texto, amigo, que nós não vamos tratar agora, nesse momento. Nós queremos nos atentar apenas na contundência deste texto em afirmar que tudo foi criado por meio do Filho. Tudo foi criado por meio do Filho. Então, quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, e quando nós lemos esse texto que tudo foi criado por meio do Filho, nós percebemos, então, que o agente principal, o agente criador, foi o Filho. Mas vamos continuar lendo outros textos. Hebreus 1, verso 1 e 2. Hebreus 1, verso 1 e 2. Diz assim: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então aqui nós temos mais um texto que lança luz sobre os outros dois anteriores, nos ajudando a contextualizar a criação não só do homem, como de todas as coisas, que foi realizada, foi levada a cabo por Deus através de seu Filho. Mas talvez você pense, mas e a Trindade? Mas e o Espírito Santo, ele não participou? Eu quero que você entenda comigo como que o Espírito Santo ele participou da criação. Vamos agora para Jó capítulo 32. Jó 32. E no livro de Jó tem uma sequência de 3 capítulos que nos deixa claramente evidenciado como o Espírito Santo participou na criação. Jó 32, versículo 8. É o primeiro versículo. Diz assim: Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Então, o espírito que há em nós, amado, amada, amigo, amiga, meu querido, minha querida que agora assiste esse vídeo e talvez agora ficou intrigado com essas colocações das Escrituras, eu quero te afirmar contundentemente que o contexto da criação, ele coloca o Espírito como sendo o sopro de Deus no homem, e não um terceiro agente, que juntamente com o Pai e o Filho participaram da criação, como muitos querem atestar através do texto de Gênesis 1, 26, que o verbo ali façamos se refere à Trindade. Isso é mentira, é um engano, é uma inferência enganosa, duvidosa, tendenciosa, e você não pode dar margem a essa interpretação, porque a Bíblia não admite isso.
Note agora o capítulo seguinte de Jó, Jó 33, verso 4, que diz assim, olha, o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, quando fala que o Espírito de Deus me fez a você, fez a todos nós, está se retratando ao sopro divino que nós vimos lá em Gênesis 2, verso 7. O fôlego de Deus que foi soprado sobre nós, este é o Espírito de Deus aqui. Essa palavra, ela pode, como nós mencionamos no vídeo anterior, dar margem a interpretações como mente, Espírito como sendo fôlego, como sendo vento, como sendo estado de ânimo. São várias interpretações e nós precisamos interpretá-las dentro do seu devido contexto, para não torcermos a mensagem bíblica defendendo doutrinas que são preceitos de homens. A realidade é essa, amigo. Então, mais uma vez, Jó 33, verso 4 vem dizendo: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Agora note o capítulo seguinte, 34 de Jó, versículo 14 e 15. Olha que interessante, amado, não é um versículo só, nem dois, são vários versículos. Jó capítulo 34, versículo 14 e 15 diz assim: se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó, voltaria para o pó. Então, querido, este Espírito que participou na criação, ele não foi uma terceira pessoa. Ele não foi. Ele é o sopro divino, ele é o fôlego de Deus. E eu quero que você compreenda aqui um fato interessante. Eu vou repetir o texto. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Houve um momento na história que isso aconteceu, que Deus retirou o seu espírito e toda a carne pereceu. Isso está em Gênesis 6, verso 3. Olha o que diz. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carne, e os seus dias serão 120 anos. Quando Deus retirou o seu espírito, amado, todos os antediluvianos pereceram, menos 8 pessoas que foram salvas pela providência de Deus na arca, Noé e sua família. Então, se Deus retirar o seu espírito, o seu fôlego de cada um de nós, como vem dizendo aqui em Jó 34, verso 14 e 15, toda a carne perece. Mas note agora, eu quero ler mais um texto só com você. Existem muitos, mas eu quero ler o quarto agora somente com você, Salmo 104, verso 29, que nos diz assim: se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Então você agora que me acompanha, assistindo esse vídeo, pode ter a certeza que Deus renova a vida humana, como nós acabamos de ler aqui no Salmo 104, a cada instante. Toda vez que uma criança nasce e o médico dá ali um tapinha no bumbum dessa criança e o seu pulmão se enche de ar e ela então começa a respirar, ali o Espírito de Deus ele está se renovando na vida humana aqui neste planeta. Então, amado, qual que é o texto que nós abordamos aqui? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Qual é o contexto desse texto? Uma trindade que participou na criação? Não. O Pai criou
todas as coisas por meio de seu Filho. E o Espírito Santo que participou nesse processo foi o fôlego divino que foi soprado sobre cada ser vivo, dando a oportunidade a você e a mim de estar agora respirando, assistindo essa explanação das Escrituras, acompanhando o poder de Deus manifesto ao ser humano. Que Deus o abençoe, amigo, e o ajude a compreender que um texto fora do seu contexto, ele pode dar margem a pretextos para acreditar em doutrinas enganosas. Que Deus o esclareça, o ajude a compreender este perigo e lhe dê sabedoria para compreender o real significado das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus, e que Deus o abençoe a cada dia. Continue acompanhando esses vídeos e você entenderá vários outros textos e o seu devido contexto. Que Deus lhe abençoe.